Tarde da noite, a garota estava prestes a dormir. Mas de repente, ela sentiu algo em sua cama. Sem pensar, ela instintivamente levantou o cobertor. Nesse momento, um fantasma estava deitado em suas pernas, olhando para ela. Miko não ousou fazer um som. Em vez disso, ela puxou o cobertor de volta sobre si mesma. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, Miko rapidamente levantou o cobertor para verificar. Mas o fantasma já havia desaparecido. O nome da garota era Miko. Seu maior hobby era assistir a filmes de terror. Mas essa não era a primeira vez que ela via fantasmas. Na noite anterior, Miko estava esperando o ônibus. Por tédio, ela enviou uma selfie para Hana. Mas então, algo aterrorizante aconteceu no segundo seguinte. Miko rapidamente jogou o telefone fora. Depois de um tempo, quando se acalmou, Miko juntou coragem e pegou o telefone novamente. Nesse momento, a interface de bate-papo no telefone havia voltado ao normal. Miko esfregou os olhos. Ela achou que devia estar alucinando. Mas no segundo seguinte, um fantasma aterrorizante apareceu de repente diante dela. Ele continuava perguntando a ela: "Você pode me ver?" Embora Miko estivesse apavorada, ela não teve escolha, a não ser fingir que não conseguia ver o fantasma. Quando o fantasma foi embora, Miko percebeu que nada daquilo havia sido uma ilusão. Quando ela voltou para casa, descobriu que nem sua mãe, nem seu irmão mais novo estavam em casa. Então, ela decidiu se refrescar e depois ir para a cama. Mas enquanto escovava os dentes, uma impressão de mão apareceu de repente no espelho. Ela achou que tinha sido feita por seu irmão e não prestou muita atenção. Mas quando olhou para cima, viu um fantasma no espelho. Miko não teve escolha a não ser fingir estar calma. Desta vez, o fantasma ficou ao lado dela por 30 minutos antes de ir embora. Miko estava extremamente assustada. Ela rapidamente procurou todo o sal em sua casa e colocou no quarto, porque tinha ouvido que o sal podia bloquear fantasmas. No dia seguinte, Miko, que não tinha dormido a noite toda, foi para a escola. Sua melhor amiga, Hana, como de costume, a empurrou por trás, tentando assustá-la. Mas quando Miko se virou, o fantasma apareceu novamente. Hana olhou para Miko, que estava olhando imóvel para ela, sentindo-se muito estranha. Logo depois, o fantasma foi embora. Mas quando estavam na aula, Miko de repente percebeu que o fantasma tinha aparecido novamente. Desta vez, estava agarrado a Hana. No entanto, Hana não parecia sentir nada de incomum. Miko rapidamente encontrou uma desculpa e arrastou Hana para a enfermaria. Assim que chegaram à enfermaria, Hana começou a brincar com o estetoscópio. Nesse momento, Miko percebeu o álcool por perto. Então, ela usou a desculpa de desinfetar e começou a borrifar álcool em Hana, porque tinha ouvido que o álcool podia afastar fantasmas. Mas mesmo depois de borrifar todo o álcool, não teve nenhum efeito. Nesse ponto, Hana estava segurando o estetoscópio, tentando ouvir os batimentos cardíacos de Miko. À medida que o fantasma se aproximava cada vez mais dela, a enfermeira da escola entrou de repente. Quando o fantasma viu a enfermeira mais atraente do que Hana, imediatamente se agarrou a ela. Foi então que Miko percebeu que esse era um fantasma lascivo. Embora Hana estivesse temporariamente segura, Miko ainda se sentia um pouco insegura. Depois da escola, Miko foi a um café. Assim que se sentou, viu um fantasma feminino confessando seu amor a um homem. Mas o homem não conseguia ver nada. O fantasma feminino percebeu o olhar de Miko. Ela pensou que Miko gostava do homem. Então, ela caminhou lentamente em direção a Miko. Miko imediatamente pegou o celular, achou um vídeo de luta livre e ficou dizendo que o lutador no vídeo era bonito. O fantasma feminino olhou para o homem que gostava, depois olhou para o homem no telefone de Miko. Parecia que ela havia entendido Miko errado. Ela então se virou e foi embora. Nesse momento, Hana finalmente chegou. Miko rapidamente se levantou, pronta para ir embora. Mas o homem a perseguiu. Ele pensou que Miko tinha olhado para ele antes e assumiu que ela gostava dele. Nesse momento, a namorada do homem chegou. Ela foi seguida por um grupo de admiradores. Parecia que os dois eram um par perfeito. Quando Miko chegou em casa, seu irmão mais novo, Kiyosuke, notou que sua irmã estava distraída ultimamente, então ele começou a seguir Miko. Enquanto isso, Miko também queria descobrir por que podia ver aqueles fantasmas. Então ela foi à biblioteca e folheou vários livros sobre o sobrenatural. No dia seguinte, quando Miko acordou, ela rezou todos os dias para não ver mais fantasmas. Mas quando olhou pela janela, ainda conseguia ver fantasmas. Quando Miko desceu, encontrou um enorme fantasma circulando ao redor de sua família. Naquele momento, Miko parecia já ter se acostumado com a existência de fantasmas. Ela pegou um sorvete da geladeira e colocou em frente a foto de seu pai. Acontece que seu pai havia falecido há muito tempo, e ele, que estava em outro mundo, não tinha ideia de que sua filha podia vê-lo. Naquele dia, Miko tinha acabado de chegar à escola quando sua colega, Yuria, a atraiu para uma sala de armazenamento. Alguns fantasmas rastejaram de uma cesta próxima porque, segundo Yuria, após seguir Miko por alguns dias, ela descobriu que Miko conseguia evitar perfeitamente alguns fantasmas. Então Yuria deliberadamente espalhou algumas tampas de garrafa em um canto escuro e úmido, na esperança de atrair esses fantasmas.
Seu objetivo era fazer Miko admitir que podia ver esses fantasmas, mas Miko se recusou a reconhecer isso. Yuria disse a ela que também tinha a mesma habilidade que Miko, mas Yuria não sabia que só podia ver fantasmas pequenos, não o grande fantasma atrás dela. Quando o grande fantasma se aproximou, Miko imediatamente agarrou Yuria pelo pescoço e a prendeu firmemente no chão. Foi a única maneira que ela encontrou para fazer Yuria parar de falar. Logo, Yuria perdeu a consciência. Miko pensou que, já que Yuria não podia ver aqueles grandes fantasmas, não havia necessidade de sobrecarregá-la com isso. Então, ela apenas disse a Yuria que ela deveria fingir não ver os fantasmas. Depois de dizer isso, ela foi embora. Mas aos olhos de Yuria, Miko estava ameaçando-a. Naquela noite, a caminho de casa, Miko viu um fantasma sentado na escada, então ela corajosamente caminhou para frente. Mas naquele momento, o fantasma de repente agarrou Miko. Quando Miko se virou, percebeu que não era um fantasma. Era apenas uma senhora perdida. Miko a carregou nas costas e a levou para casa. Naquele momento, a nora da senhora veio correndo. Ela disse a Miko que desde que o marido da senhora faleceu, ela ficou mentalmente confusa. Para agradecer a Miko por sua ajuda, a mulher entrou para pegar algo para expressar sua gratidão. Mas naquele momento, um fantasma apareceu de repente ao lado de Miko. O fantasma continuava repetindo a mesma sequência de números em seu ouvido. Miko, assustada, estava prestes a sair, mas a senhora de repente a agarrou. Ela parecia muito interessada no telefone de Miko. Enquanto isso, o fantasma continuava repetindo 4 números. Então Miko digitou os números que o fantasma estava dizendo em seu telefone e mostrou para a senhora. Depois de olhar, a senhora entrou diretamente e usou os números para abrir o cofre. Ela pegou um pente que seu marido lhe deu e prendeu o cabelo. Naquele momento, sua mente ficou clara novamente. O fantasma que esperava do lado de fora se aproximou de Miko, disse obrigado e depois foi embora. Naquele dia, o cachorro, geralmente dócil e bem comportado, latiu ferozmente para Hana. Depois que Hana saiu, uma névoa negra apareceu nos olhos do cachorro. A névoa então se transformou em um enorme fantasma que seguiu Hana. Mas esse fantasma não se atreveu a chegar muito perto de Hana, porque naquele momento, Hana estava irradiando uma imensa força vital. A primeira a notar a força vital emanando de Hana foi a vidente, a senhora Mitsui. Ela tinha a sensação de que Hana logo atrairia a atenção dos fantasmas. Porque a força vital humana era como um tônico poderoso para esses fantasmas, mas enquanto a força vital forte nutria os fantasmas, também podia prejudicá-los. Então esse fantasma não ousou se aproximar dela. Em vez disso, ele pegou um pequeno fantasma aleatoriamente e o jogou em Miko. O pequeno fantasma foi instantaneamente queimado até a morte. Hana tirou um pão e deu uma mordida. Em um instante, sua força vital se tornou ainda mais forte. Embora Hana não pudesse ver os fantasmas, Miko podia ver tudo claramente. Esse fantasma era ainda mais assustador do que qualquer um que ela já tinha visto. Então Miko cancelou seu plano de assistir a um filme e levou Hana a um santuário na montanha. Miko rezou muito sinceramente, esperando que os deuses ajudassem Hana a afastar os fantasmas e desejando nunca mais ver aqueles fantasmas novamente. Assim que Miko terminou sua oração, 2 pequenas divindades douradas apareceram ao lado do fantasma. As pequenas divindades começaram a entoar encantamentos. No momento seguinte, o braço do fantasma foi de repente cortado. As 2 partes então irromperam em uma batalha feroz. Mas as pequenas divindades claramente não eram páreo para o fantasma. Hana não podia ver nada do que estava acontecendo. Ela apenas achou que a paisagem ao redor deles era linda, então puxou Miko para uma selfie. Nesse momento, uma divindade gigante apareceu de repente. Uma mão enorme então esmagou a cabeça do fantasma. Miko ficou atordoada com o que havia testemunhado. Naquele momento, a divindade gigante estava se comunicando com as 2 pequenas divindades, mas Miko não conseguia entender o que estavam dizendo. Então a divindade gigante se inclinou perto do ouvido de Miko e sussurrou 3 vezes antes de desaparecer. Alguns dias depois, Miko levou seu irmão Kyosuke ao shopping. Mas no metrô, ela avistou um fantasma segurando um machado. Este fantasma parecia estar procurando por algo. Ele balançava o machado em cada passageiro, mas os passageiros não reagiam de forma alguma. Essa visão aterrorizou Miko. Então, uma mulher ao lado dela começou a emitir um fio de fumaça preta da boca, e o fantasma se aproximou dela. Com um único golpe do machado, um fantasma foi arrancado do corpo da mulher. O próximo alvo do fantasma seria Miko. O coração de Miko quase saltou do peito. Naquele momento, o machado já havia atingido a cabeça de Miko. Embora ela não tenha se ferido, Miko estava com muito medo para se mover. Quando Kyosuke acordou, Miko rapidamente o tirou do metrô na próxima parada. No dia seguinte, um novo professor chamado Zen chegou à classe. Mas Miko percebeu que havia muitos fantasmas em torno desse novo professor. A cada passo que ele dava, uma enorme marca de mão preta aparecia nas janelas. Ao ver isso, Miko ficou tão assustada que correu apressadamente para o banheiro. Mas quando se virou, viu um fantasma rastejando para fora do vaso sanitário. Miko imediatamente se virou e saiu e foi para a cabine ao lado. Quando ela abriu a porta, encontrou Yuria comendo algo.
Os três então foram para o playground. Miko lembrou-se dos fantasmas aterrorizantes em torno do novo professor e não pôde deixar de sentir um calafrio. Mas pela segurança de seus colegas de classe, ela decidiu investigar Zen. Nesse momento, um enorme fantasma apareceu de repente atrás dela e avisou Miko para não olhar para Zen. Então o fantasma desapareceu. Enquanto isso, Zen estava olhando para eles através da janela no corredor. No dia seguinte, a vizinha gentilmente trouxe comida para Zen e depois reclamou com ele que os corvos estavam estranhamente numerosos ultimamente, o que poderia estar relacionado com a recente série de casos de abuso de animais. Enquanto Zen estava fechando a porta, a mulher notou que sua mão estava ferida. Mas Zen apenas disse que havia quebrado uma xícara acidentalmente e arranhado a mão. Depois de fechar a porta, Zen jogou a comida no lixo, depois lavou o sangue das mãos antes de sair para o trabalho. Na aula, uma aluna foi convidada por Zen para ler o texto em voz alta. Nesse momento, um fantasma apareceu de repente ao lado dela e continuava avisando para não olhar para Zen. Miko viu claramente a cena e pensou que, contanto que não olhasse para Zen, estaria segura. O fantasma não se concentrava nela, mas, para sua surpresa, Zen logo a fez responder a uma pergunta. Ao ver o fantasma tão perto, Miko ficou tão assustada que quase chorou. Nesse momento crucial, o estômago de Hana roncou de repente, tirando Miko de sua situação perigosa. Hana estava com tanta fome que pediu permissão ao professor para ir à enfermaria. Miko rapidamente ajudou Hana e decidiu acompanhá-la após a aula. Yuria também foi à enfermaria. Então, ela pegou 3 balas e as entregou a Hana. Depois que Hana as comeu, a luz dourada ao redor dela de repente se intensificou. Aconteceu que Yuria também podia ver a forte força vital emanando de Hana. Após a escola, Miko e Hana foram a um pequeno parque. Miko olhou ao redor e percebeu que havia vários fantasmas cercando todos. Nesse momento, um garotinho acenou para Miko. Miko acenou de volta entusiasmada para o menino, mas de repente, o menino se transformou em um fantasma. Esse fantasma percebeu que Miko podia vê-lo e avançou empolgado em direção a ela. De repente, o som de sino tocou e 2 pequenas divindades apareceram. Com a ajuda das 2 pequenas divindades, eles rapidamente derrotaram o fantasma. Então as pequenas divindades se voltaram para Miko e disseram, segunda vez. Em seguida, desapareceram. Miko ficou pasma com tudo o que acabara de acontecer. De repente ela se lembrou do que a grande divindade tinha dito a ela no santuário, o significado de 3 vezes. Isso significava que as divindades a salvariam 3 vezes no total, e agora ela tinha apenas mais uma chance. O professor, que parecia gentil e bonito para os outros, parecia completamente diferente para Miko. Ele estava sempre cercado pelos fantasmas de gatos, e recentemente havia cada vez mais deles. Para a segurança dos outros na escola, ela sabia que precisava descobrir a verdade por trás disso. Depois da escola, Miko seguiu Zen discretamente. No entanto, havia sempre um fantasma aterrorizante ligado a ele, avisando constantemente aos outros para não olharem para Zen. Miko percebeu que Zen sempre caminhava intencionalmente por becos remotos e desertos. Logo, ela seguiu Zen até uma passagem subterrânea. Nesse momento, Zen de repente estendeu a mão em direção a um pequeno gato. Miko rapidamente avançou para detê-lo. Naquele momento, o fantasma atrás de Zen saltou novamente. Miko ficou tão assustada que continuou recuando e pegou o pequeno gato, então se virou para correr, mas tropeçou e caiu no chão. Nesse momento, Zen já estava atrás dela. Nesse momento, o pequeno gato de repente correu para a rua. Mas quando um carro em alta velocidade estava prestes a atingir o pequeno gato, Zen correu para protegê-lo, sem se importar com sua própria segurança. Naquele instante, Zen se lembrou de uma memória de infância. A primeira vez que viu um gatinho de rua, ele gentilmente o levou de volta para casa. Zen não teve coragem de contar à mãe sobre o gatinho e decidiu manter em segredo, mas no dia seguinte, descobriu que o gatinho tinha sumido. Sua mãe lhe disse que ela o tinha matado. Ela disse a Zen que seus olhos só podiam tê-la neles, nada mais. De volta ao hospital, Zen acordou. O pequeno gato estava sendo cuidado temporariamente por Miko. Miko explicou a Zen por que ela o estava seguindo. Ela pensava que Zen era um abusador de gatos. Naquele momento, o fantasma dentro de Zen reapareceu e avisou Miko para se afastar. Nesse momento, o amigo de Zen chegou. Através de seu amigo, Miko soube que durante todos esses anos, os gatinhos que Zen adotou eram todos mantidos com seu amigo, porque se sua mãe descobrisse, ela mataria os gatinhos. A mãe de Zen nunca o permitiu ter amigos ou interagir com outras pessoas. Só depois que sua mãe faleceu é que Zen pôde viver como uma pessoa normal, mas ainda assim não tinha amigos. Quando Miko ouviu isso, de repente ela entendeu. O fantasma que seguia Zen era na verdade sua mãe, então ela decidiu ajudar Zen. De volta ao quarto do hospital, o fantasma apareceu novamente. Apesar do medo, Miko reuniu coragem e disse ao fantasma para libertar Zen. Ao ouvir isso, o fantasma ficou enfurecido e tentou devorá-la. Nesse momento, a divindade apareceu novamente e derrubou o fantasma. O fantasma ferido veio mancando até o quarto do hospital, querendo tocar seu filho. Mas quando Miko apareceu atrás dela novamente, isso enfureceu o fantasma.
Felizmente, a pequena divindade agiu a tempo e a destruiu completamente. A pequena divindade disse a Miko que essa seria a última vez que a salvaria. Então ela foi embora. Os fantasmas que estavam cercando Zen desapareceram, e em seu lugar, muitos pequenos espíritos de gatos apareceram ao seu redor. O problema de Zen foi finalmente resolvido. Mas Miko ainda conseguia ver os fantasmas. Miko decidiu visitar o santuário para agradecer à divindade por tê-la salvo. No dia seguinte, Miko foi sozinha ao santuário na montanha, com o som dos sinos tocando atrás dela. As duas pequenas divindades já estavam atrás dela. A grande divindade também apareceu. Miko colocou a oferenda que havia preparado, mas sentiu que a divindade atrás dela parecia infeliz. Então Miko adicionou mais oferendas, mas as pequenas divindades ficaram ainda mais irritadas e fizeram a comida nos pratos apodrecer. Miko achou que suas oferendas não eram boas o suficiente, então pegou todo o seu dinheiro e colocou na caixa de doações. Mas então, a divindade de repente se transformou em uma forma mais aterrorizante. Quando Miko olhou para cima, viu inúmeros fantasmas aparecerem de repente. Naquele momento, a divindade, agora transformada em um monstro, moveu-se lentamente em direção a ela. Miko de repente abriu os olhos e percebeu que tudo tinha sido apenas um sonho. Enquanto se preparava para ir à escola, seu falecido pai ainda a cumprimentava em seu caminho. Miko ainda conseguia ver vários fantasmas, mas agora ela havia aprendido a enfrentar essas coisas assustadoras com coragem. Como de costume, Hana pulou de trás para assustá-la. E agora, elas tinham uma nova amiga, Yuria.